Irmãos, vamos fazer a leitura do nosso texto base de estudo, que é Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, apenas os versos 16 e 17. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nos dirigimos ao Senhor em oração, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, termos discernimento com relação à doutrina apresentada nas Sagradas Escrituras e assim possamos também viver, ó Deus, para o louvor da sua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor, fortalece-nos em espírito, é o que eu peço pela vida, Senhor, a minha e a do teu povo, e sobre a vida de todos aqueles que nos assistem, para que eles possam ser impactados pela tua palavra, tenham suas vidas transformadas e o seu nome receba honra, louvor e glória como é devido, Senhor. Assim eu agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, sexta-feira passada, nós ficamos apenas no versículo 16, né? E hoje, provavelmente também a gente vai ficar apenas no verso 17, onde o nosso estudioso aqui ele vai nos falando a respeito, né, do que Paulo ensina no capítulo 1, dos versos de 1 até o 17, e os versos 16 e 17 eles são conhecidos como sendo, como nós vemos, algumas bíblias até trazem, né, o tema da carta. E de fato, né, nesses dois simples versículos, a doutrina apresentada ali, ela é tão profunda que Paulo vai discorrer sobre ela em todos os 16, né, principalmente ali os 14 primeiros capítulos, né, da epístola. Paulo aprofunda no tema de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que o evangelho é o poder de Deus? Porque nele se revela a justiça de Deus. E esse é o ponto do verso 17. Nós vamos aprender a respeito da justiça de Deus que é apresentada no evangelho. Justiça que tem na mente do ser humano muito entendimento diversos, né? Muitos entendimentos diversos, mas aqui nós vamos nos direcionar para a justiça de Deus, uma vez que justiça é um atributo divino, né? Então, o nosso estudioso ele começa dizendo da seguinte maneira, citando, né, o verso 17: pois no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Percebe-se a lógica da afirmação de Paulo nos versículos 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, pois no evangelho é revelada a justiça de Deus. Ou seja, a razão pela qual o evangelho é o poder de Deus para a salvação é que nele se revela a justiça de Deus. Além do mais, essa justiça é de fé em fé, em cumprimento à palavra de Abacuque, no capítulo 2, verso 4. Vamos fazer a leitura, irmãos, de Abacuque, capítulo 2. Quem encontrar pode fazer a leitura. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Quem encontrar pode ler. Pela sua fé. Amém. Então, o justo viverá pela sua fé. Paulo faz uso, né, desse trecho de Abacuque e traz para a sua pregação, para a pregação do evangelho na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Muitos comentaristas chamam os versículos 16 e 17 de o texto, do qual
todo o resto de Romanos seria a exposição, como já foi falado, né? E de fato, algumas Bíblias, na minha Bíblia, a tradução que eu uso, ela traz esse ponto mesmo, né? Ela traz como perícope ali dos versos 16 e 17, o tema da carta, né? E isso, de fato, quando fazemos a leitura da carta aos Romanos, nós vemos que Paulo ele vai apresentar o Evangelho na sua essência, ele vai apresentar o Evangelho e vai mostrar o porquê a humanidade necessita do Evangelho e porque nós somos devedores, por sermos portadores do Evangelho, de anunciarmos as boas novas, né? Porque é o poder de Deus, e que revela a justiça de Deus. E eles certamente são cruciais para a nossa compreensão. Confrontam-nos, porém, 3 perguntas básicas. A primeira é: o que quer dizer a justiça de Deus? Em segundo lugar, qual o significado de fé em fé? E a terceira questão é: como devemos interpretar a citação de Abacuque e a maneira como Paulo a utiliza? Porque ele está pegando um texto de um profeta menor, um profeta lá do Antigo Testamento, e ele está fazendo um uso assim tão próprio, né? tão encaixado perfeitamente, né? Mas será que está correta a aplicação que Paulo está fazendo do uso dessa declaração de Abacuque? O justo viverá pela sua fé? A gente vai entender isso conforme ele foi explicando, né? Então, no primeiro ponto, nós vamos ver com respeito à justiça de Deus. O significado da expressão, aí aqui eu vou falar em línguas, hein, irmãos, não estranhem. Dikaiosine theol, é um termo grego, né, que é no texto grego original. Dikaiosine traduz por justiça de ou procedente de. Dikaiosine, que dikaio é justo, né, então tem derivações da palavra. Dikaiosine é justiça de ou procedente de. E theol, que é Deus, né, então dikaiosine theol, justiça de Deus, a tradução que se traz, o mais literal possível, né, do texto original para a tradução para o nosso idioma. Tem sido discutido no decorrer da história a questão da justiça de Deus, procedente de Deus, tem sido discutida na história da igreja e tem, por consequência, atraído uma literatura enorme, até impossível de administrar. O debate não é fácil de resumir e muito menos de sistematizar. Então você imagina, no decorrer da história da igreja, homens de Deus se debruçaram sobre o texto sagrado, sobre a epístola de Paulo, escrita para a igreja, e procurado a interpretação correta do que o apóstolo está transmitindo. E principalmente quando ele faz citação ainda de um texto ainda mais antigo, que é um texto do Antigo Testamento, né? Então isso deu uma literatura tremenda, muitos livros para você estudar. Inclusive esse estudioso, John Stott, que nós estamos estudando, ele diz que ele escreveu esse livro e se demorou a publicar esse livro, talvez ele nem fosse publicar. E isso é um pensamento que ele tem nobre no sentido de que há necessidade. Será que eu estarei escrevendo um livro que já não falaram anteriormente, né? Então, muitos cristãos, quando escrevem alguns livros, eles vão ao joelho, eles vão orar para ver se é da vontade de Deus, se aquele livro vai servir para a igreja, para a edificação da igreja. Senão, do contrário, acaba sendo até mesmo um estorvo, vai trazer problema. Então, ao se tratar da palavra de Deus, nós devemos ter essa preocupação, não somente nesse quesito da palavra de Deus, mas em tudo que nós fazemos, né? Buscarmos o Senhor em oração, para que o Senhor nos direcione, e o Senhor, né, concedeu essa graça, de ele sentir no coração dele aprovado, pode escrever, porque o propósito é o fim da edificação do povo de Deus, né? Porque esse é o propósito de todos os pastores. John Stott, como foi um pastor, um estudioso, o propósito dele escrever esse livro foi servir de instrução para a igreja, como nós estamos fazendo agora, né? Estamos aprendendo com esse servo de Deus que já está com o Senhor. Então, ele traz isso para o nosso conhecimento, né? De que há uma literatura vasta com relação à carta de Paulo aos Romanos, com relação a alguns pontos doutrinários, e isso leva às discussões sérias, e tem que ser assim, porque senão nós tratamos a doutrina bíblica cristã com leviandade, e isso incorre em heresia, falso ensino e é o afastamento da presença de Deus. Porque, como vai dizer o capítulo 10 de Romanos, né? Como pregarão se não conhecem, né? Vão falar de quem? De quem eles não conhecem. E se vai falar, fala o que não conhece de quem não conhece. Fala de forma errada. Então, por isso a seriedade dos estudiosos e de todo aquele que se aplica ao estudo da palavra de Deus, de pregar a palavra, de conhecer a palavra, de ser um cristão genuíno que tem
desejo por conhecer o seu Senhor, ele tem que ter essa preocupação de procurar saber de fato o sentido do que o texto está trazendo no seu contexto e para a aplicação da igreja, né? Primeiro é preciso enfatizar que a justiça de Deus é um atributo divino. Então Paulo aqui ele já deixa claro, né? Os estudiosos já deixam claro que essa justiça não está falando de justiça humana, de justiça de tribunal humano, não, está falando da justiça divina, e justiça é um atributo divino. Nós sabemos que Deus, ele nos comunicou dos seus atributos comunicáveis. Justiça é uma delas, o senso de justiça. O senso de justiça. Por toda a autoridade é instituída por Deus para ser o quê? Ministra de Deus para punir o mal. Então é necessário que ele tenha o quê? Senso de justiça. E esse senso de justiça procede de onde? Senão daquele que é reto, justo e santo, né? Daquele que julga com equidade, com retidão. Ele sabe, ele julga segundo o intuito do coração. Ele não julga segundo a aparência, né? Nós vamos ver Samuel dizendo isso. O Senhor não olha a aparência do homem. O Senhor olha o coração. Então o atributo de justiça é um atributo divino, né? Descreve o seu caráter, junto com as ações que correspondem ao seu caráter, já que ele é o juiz de toda a terra, né? O Senhor é o juiz, o Senhor julgará toda a terra. Todos nós haveremos de comparecer diante o tribunal do Senhor, né? Então o Senhor é o grande juiz, que há de julgar todas as nações, todos os povos, né? Podemos afirmar com toda razão que ele mesmo sempre fará justiça. A gente se desespera, olha para o mundo, vê as questões, mas por sermos servos de Cristo, sermos resgatados das trevas, e ele fez justiça, por nós, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, que nós vamos aprofundar mais adiante, que é o quê? O justo pelos injustos, para nos tornar justiça de Deus, em Cristo Jesus. Nós éramos injustos, mas nos tornamos justos pela morte do justo, que é Jesus Cristo. Essa é a justiça divina, é o justo pelos injustos, que na Escritura Deus vai dizer que Deus jamais deixará impune os pecados do ímpio, ele não fará vista grossa, Deus agirá com justiça. E aí as pessoas olham assim e ficam sem entender, mas então como é que as pessoas são salvas? Por causa da justiça de Deus, não é a justiça humana, né? Pela justiça humana, mas pela justiça divina é essa, de que ele enviou o justo, o santo, para morrer no nosso lugar, para nos fazer justiça de Deus. Justiça de Deus, como ele enfatiza aqui em Gálatas, capítulo 18. Deixa eu aqui abrir minha Bíblia também, para mim poder. Gálatas. Gálatas. Meu irmão, perdoem. É Gênesis 18, verso 25. Diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça, o juiz de toda a terra. Aqui é aquele relato, né, de Abraão, que ele está ali em Sodoma, e ele intercede, né, pelo povo que está ali. Olha, Senhor, longe de ti matares o justo com o injusto, né? Acaso não fará justiça? O santo, né, o justo juiz? E Deus é justiça. O Senhor não deixará de fazer justiça, porque justiça é um atributo de Deus, né? Pois ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E a equidade é o cetro do seu reino. Equidade é o cetro do reino do Senhor. Nós vamos ver isso em foco no Salmo 45. Salmo 45, no verso 6. Quem pode fazer a leitura? Que vai enfatizar a equidade, que o Senhor, ele opera a sua justiça com equidade. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Centro de equidade é o centro do teu reino. Amém. Então nós vemos aí que equidade é isso, é o Senhor não julgar segundo a aparência, mas ele julga segundo as intenções do coração. O Senhor age com justiça. Essa é a equidade, É o cetro do reino de Deus, é cetro de equidade.
Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo, quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação. Ele o fez para demonstrar a sua justiça, né? De novo voltamos àquele termo grego, dikaiosine, que nós vemos lá no capítulo 3 de Romanos, verso 25. Capítulo 3 de Romanos, verso 25, pode fazer a leitura. Verso 25. Amém. Então nós vemos aí que a justiça de Deus, ela foi derramada com toda a sua plenitude, a justiça de Deus na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? E que é repetido também em Romanos 3:26, né? No verso 26, que diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. E para que ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, né? Verso 26. Em todo o livro de Romanos, Paulo faz de tudo para defender a integridade do caráter e do comportamento de Deus. Ele tem firme convicção de que tudo o que Deus faz, seja em tratando de salvação, como no verso 25 do capítulo 3, seja no julgamento, no capítulo 2, no verso 5, é absolutamente coerente com a sua justiça. Vamos ler o verso 5 do capítulo 2? O verso 5 do capítulo 2 diz assim, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Deus, ele é justo, ele é reto, e Paulo faz de tudo para mostrar de que essa santidade, a justiça do Deus que é o juiz supremo, de que ele age com equidade e de que não há nada em Deus que nós possamos dizer assim, o Senhor está agindo injustamente e de maneira injusta. Não, Deus é justo, bom e santo e perfeito é o Senhor, né? A Escritura enfatiza de que nele, no Senhor, não há sombra de mancha nenhuma, não há variação nenhuma. O Senhor é pura luz, ele é puramente santo e justo. É absolutamente coerente com a sua justiça. É isso que salienta, aqui ele vai citar um outro estudioso, William Campbell, ao dizer que a justiça de Deus é antes e acima de tudo uma justiça que demonstra a fidelidade de Deus à sua própria natureza de justiça. A sua própria natureza de justiça. Sua integridade, sua autoconsciência, esse atributo de Deus não pode ser, entretanto, nem a única e nem mesmo a principal verdade que Paulo declara ser revelada no Evangelho. No Evangelho se revela a justiça de Deus, né? Mas de que isso está longe de apresentar todo o caráter santo de Deus, né? A profundidade do caráter santo de Deus, já que ela já foi plenamente revelada na lei. Na lei, toda a lei de Deus, todo o Antigo Testamento, tudo o que foi escrito revela esse caráter justo, santo, da integridade e da santidade do nosso Deus. Outros alegam, em segundo lugar, que a justiça de Deus é uma ação divina, a saber, sua intervenção salvadora em favor de seu povo. De fato, sua salvação e sua justiça geralmente andam lado a lado no paralelismo típico da poesia hebraica, especialmente nos Salmos e em Isaías, nos capítulos 40 e 66. Depois os irmãos podem fazer a leitura e os irmãos vão ver esses atributos de Deus sendo ensejados em Isaías e a questão do hebraísmo.
esse hebraísmo. Nós vamos entender mais à frente o que é esse hebraísmo. Ele vai explicar. É uma repetição que os salmistas usam. Literalmente, geralmente, o pensamento hebraico ele era assim, ele enfatizava a santidade de Deus, repetindo 2 vezes ou mais vezes aquela frase. Ele repetia, às vezes fazia uma repetição num paralelismo similar. Né? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor está no seu santo monte. Ele enfatiza. Né? Então ele traz eles vão chamar de paralelismo. Né? Paralelismo. E ele vai nos dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Você vê? Ele está repetindo de novo o que ele disse no primeiro verso, na segunda forma, só que numa forma mais expandida. Ó, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Né? Ó, o Senhor fez notória a sua salvação. O Senhor fez notória a sua salvação. Como? Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ele manifesta toda a sua justiça, de que Deus é justo, ele julga retamente. Né? Nós vamos ver isso no Salmo 98, no verso 2. Salmos 98, verso 2. Salmo 98, verso 2 diz, olha, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. De semelhante modo, Deus declara, faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará. Esse texto ele se encontra em Isaías 46, 13. Isaías 46, verso 13. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Enfatizando principalmente na parte B, né? Esse paralelismo. Isso aí eles chamam de hebraísmo ou paralelismo. É onde ele traz essa maneira de repetir, fazendo uma expansão do significado daquilo que foi apresentado. Né? E se descreve como sendo Deus justo e salvador. Seria talvez um exagero afirmar, à luz desses textos, que a salvação e a justiça de Deus são sinônimas. Salvação é a justiça de Deus quando nós olhamos para onde? Para a cruz de Cristo. Ali Deus fez a sua justiça, Deus é justo. Ele agiu com justiça, né? Com justiça. Então não seria, né, um exagero afirmar, à luz desses textos, que a salvação e a justiça de Deus são sinônimos. É preferível dizer que a sua justiça denota sua lealdade à promessa da sua aliança, à luz da qual se pode rogar e esperar que venham em socorro do seu povo. Por exemplo, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Esse é o texto do Salmo 35, verso 24. Salmo 35, verso 24. Quem encontrar pode fazer a leitura. Salmo 35, verso 24. Amém. Pode ler, pode ler. Amém. Então esse estudioso, John Zinsler, salvação é a forma que assume a justiça de Deus. Né? Ele cita aqui outro estudioso e escreve sobre a justiça de Deus em termos de poder, o poder salvador de Deus em fidelidade à sua aliança, sobrepujando as forças do mal e vingando o seu povo. É esta também a posição de N.T. Wright, para quem a justiça de Deus é essencialmente
a fidelidade à aliança, a justiça da aliança do Deus que fez promessas a Abraão, promessas de uma família universal caracterizada pela fé, na qual e pela qual a maldade do mundo seria desfeita. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele é justo juiz e ele demonstra-nos para nós a sua justiça na cruz do Calvário, quando ele faz justiça, punindo os nossos pecados no justo, para nos fazer o quê? Justiça de Deus. Nós somos, irmão, fomos feitos justiça de Deus. O Senhor fez justiça, de maneira que ele, como foi dito a Escritura, o Senhor jamais, ele punirá o justo com o injusto, com o ímpio. E uma vez que nós olhamos, geralmente, para toda a humanidade, onde está o justo? Não tem. Todos somos injustos, todos nós pecamos, todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele age com justiça, punindo os nossos pecados. Deus não fez vista grossa para os nossos pecados. Os nossos pecados, é como diz, a salvação, ela é de graça, ela é gratuita, mas ela não é barata. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Ela custou um sangue puro, imaculado do Filho de Deus, para nos fazer o quê? Justiça de Deus. Em terceiro lugar, a justiça de Deus, revelada no seu Evangelho, é uma conquista divina. O genitivo não é mais subjetivo, como acontece em referência ao caráter e atividade de Deus, mas objetivo, uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus e que provém de Deus. É isso que o estudioso está dizendo. Como se lê na NVI, ele vai nos chamar aqui para uma tradução, que as Bíblias, algumas Bíblias, elas fazem umas revisões dos textos e algumas trazem uma forma de traduzir aquele texto com uma colocação mais assertiva com relação ao texto original, né? Então, justiça de Deus é justiça que procede de Deus, ou seja, ela é mais objetiva na maneira dela trazer a declaração, né, do texto sagrado com relação à doutrina sendo apresentada. De fato, em Filipenses 3:9, o genitivo simples, ele vai usar esses termos porque, como eu estou lendo com os irmãos um comentário bíblico, então ele vai fazer uso, né, desses termos técnicos para usar. Então os irmãos não se atêm muito a isso não, tá bom? É mais aqui, o nosso intuito aqui, como foi dito anteriormente, é ser o mais simples possível, que o propósito aqui é ensinar a respeito da doutrina do Evangelho. Então a gente não vai ficar se preocupando com esses termos, porque muitos deles são até mesmo aplicados na questão do estudo do texto original, né? Então ele vai citar aqui, eu vou procurar até pular, que às vezes é difícil que já está colocando junto, aí não tem como eu pular, mas ele coloca, né, dessa seguinte maneira, né, da NVI. De fato, em Filipenses 3:9, a justiça de Deus, que seria no caso esse genitivo que ele fala, é substituído por uma frase mais explicativa: a justiça que procede de Deus, né? A justiça de Deus, justiça que provém de Deus, justiça que procede de Deus. Ou seja, justiça que é um atributo divino. É isso que está enfatizando para nós, que no Evangelho se revela isso, né? De que o Deus justo, ele apresenta a sua justiça, aonde o justo morreu pelos injustos, para nos tornar justiça de Deus. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho, né? É um estado de justiça que Deus requer de nós, se quisermos comparecer diante dele, que ele nos propicia através do sacrifício expiatório. Expiatório é substitutivo. Sacrifício expiatório é isso, a palavra vicário, expiatório. E vicário é isso, de que o justo morreu pelos injustos. A bala que era para nós, ele entrou na frente, ele tomou por nós. Então nós temos motivos, mais do que muitos motivos, de nos alegrarmos e de glorificarmos a Deus por essa grande misericórdia, essa tão grande misericórdia, né? Apesar de nós, ele fez justiça por nós. Então, diante dele, vamos nos apresentar diante dele, que ele nos propicia através do sacrifício expiatório na cruz, que ele revela no Evangelho e que concede gratuitamente a todos que confiam em Jesus Cristo. Confiar aqui você pode traduzir por todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Fé é confiar.
Quando a gente fala descansa no Senhor, é confiar no Senhor, sabendo que é justamente que Ele já nos perdoou os nossos pecados. Ele nos trouxe das trevas para as luzes, né? E que nas nossas lutas, nas nossas angústias, temos que aprender a descansar no Senhor, porque enquanto nós estivermos tentando nos salvar, porque a gente faz muito isso, às vezes a gente quer se salvar, a gente fica se debatendo, e aí o Senhor permite que a gente não vá se salvar, mas assim, fica angustiado, até que você fala, Senhor, eu não consigo, agora você é um crente de verdade, agora sim, você chegou na posição que você deveria estar, que você não pode nada, nós não podemos nos salvar, nós temos que fazer o quê? Cair de joelhos e falar, Senhor, me ajuda, me socorre, eu não consigo, Senhor, me livra desse pecado, Senhor, eu estou caindo direto, eu não quero arrumar briga com o Senhor, eu dou mau testemunho, Senhor, não me deixa fazer isso, Senhor, tem misericórdia de mim, e o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado, se alegrará ao Senhor, porque Ele é a nossa justiça, né? Não resta a mínima dúvida de que Paulo usa a expressão a justiça de Deus nesse último sentido. Ele contrasta essa justiça de Deus com a nossa própria justiça. Filipenses 3,9 vai enfatizar essa questão de nós enfatizarmos a nossa própria justiça. Filipenses 3,9. Quem encontrar pode ler. E ser achado nele, não temos justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Você vê? Então, com essa justiça própria, não ser achado nele tendo justiça própria, é eu me achar alguma coisa. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos nivela a todos, percebe? Arranca toda a soberba, tira toda a jactância, tira todo o pretenso soberbo de santidade, todo o pretenso, eu sou, eu faço, irmão, acabou, tira. A cruz arrancou. A cruz arrancou. A cruz arrancou tudo, a nossa pretensa dignidade. A cruz arrancou a nossa pretensa humildade. A cruz arrancou. É Deus falando assim, tudo isso que vocês têm é trapo de imundícia. Isaías. Né? Isaías vai dizer, olha, as vossas obras diante de mim são como trapo de imundícia. As vossas orações são como fumaça de fogueira, que arde o olho. Né? Então, a justiça que se chega diante de Deus, que nós apresentamos, não é nossa, é a de Cristo. E o Senhor se alegra. O Senhor recebe como aroma suave. O Senhor recebe porque o quê? Nós vamos ao pó e falamos, Senhor, é pela sua graça, é pelos méritos do seu santo Filho, é pelo sangue do justo santo Filho do Senhor, que morreu na cruz, fazendo-se maldito no meu lugar, que eu tenho essa alegria de poder glorificar o teu nome, de colocar-me na presença do Senhor e render glória ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado, porque o Senhor é bom. É como o reverendo fala, né? Quando lá no serviço eu costumo falar isso com os amigos, alguns estranham, aí eu explico, né? E eles entendem, eles dizem, quando eles falam assim, tá tudo bem, Douglas, eu falo melhor do que eu mereço. Né? Aí alguns não entendem, falam assim, por que você fala isso? Tadinho, não fala assim de você, não. Né? Nós só resta coragem e vergonha. É isso mesmo. Para nós só resta, irmãos, coragem e vergonha. Então, a qual somos tentados a estabelecer, falando da justiça própria, né? Nós somos tentados a estabelecer a nossa justiça própria, ao invés de submeter-nos à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Eu não tenho justiça própria, não tenho. Não tem, você percebe? Como isso, irmãos, nos coloca numa posição de olharmos para o nosso irmão, para o nosso próximo com humildade também, de a gente não julgar ninguém, apontar dedo, querer, sabe? É crente, ou querer fazer. Não. Você olha, a cruz vai mostrar primeiramente você. É onde nós entendemos a parábola do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu te perdoei uma dívida muito alta e você não pode perdoar os 10 reais que o seu irmão devia para você. Lembra da parábola, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Muito tem que amar e você não está amando o seu irmão que deve tão pouco. Essa parábola fala disso, da justiça de Deus e da justiça própria, que a gente é tentado o tempo todo. A gente é tentado, porque nós fomos libertos do poder do pecado, mas ainda estamos sobre a presença do pecado. Então é por isso que nós não devemos negligenciar os meios de graça. Oração, leitura da palavra, correr para a cruz. Embora muitas das vezes a gente vai fraquejar, vai cair. E é justamente para nos mostrar que se não for pelo Senhor, a gente nada consegue. E aí a gente tem que fazer o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Não deixa eu viver nesse tropeço, caindo. É o teu nome, Senhor, que eu estou levando. Não é o meu não tem dignidade nenhuma mesmo. O meu não tem. O meu não tem nada.
mas é o teu nome, Senhor, que eu levo. É para o Senhor que eu fico falando para todo mundo aí que eu sou cristão. Percebe? E aí quando eu tropeço, lá, ó, não é eu não tenho moral nenhuma, mas é o teu nome que eu estou arrastando na lama, né? Então, deixa eu pegar aqui de novo, a qual somos tentados a estabelecer, ao invés de submeter-nos à justiça de Deus. Ele vai nos mostrar isso em próprio Romanos, na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos 10, verso 3. Olha o que ele diz aí. Romanos 10, verso 3. E Paulo aqui, ele está falando de quem? Dos seus irmãos judeus, né? Do povo da sua etnia, do povo que recebeu a aliança, que recebeu os profetas, que recebeu a revelação especial, né? Ele está falando dele. E aí eu lembro uma vez, eu preguei isso numa igreja, e aí eu falei assim, mas tem algum judeu aqui, irmãos? Aí todo mundo, não. Eu falei, mas quem que é a bola da vez agora? Que recebeu a promessa, as promessas de Deus, que recebeu o batismo, que recebeu a aliança, que tem a Bíblia na mão, que tem como se gabar de sola a Escritura. Somos nós, irmãos. A gente está no mesmo pé de igualdade. A gente é tentado, às vezes, a se achar, porque tem uma pretensa teologia, alguma coisa, se achar por causa disso. E aí a gente vai lá para a Escritura e lembra o que o João falou, né? Nem pensem em dizer que vocês são filhos de Abraão por causa de uma cicatriz aí uma operação, uma cirurgia feita no corpo, que é a circuncisão. Porque dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Então o judeu, ele se achava nesse sentido. E Paulo sabe muito bem, porque ele fala com propriedade, né? Porque Paulo, ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele estava enquadrado dentro dessa justiça própria. Quem são esses que dizem serem servos de pregando essa heresia, esse tal de Jesus? E ele perseguiu e matou a igreja. Mas aí quando o Senhor lhe tirou as escamas do óleo, e o Senhor levou ele a ler a Escritura e a entender a Escritura, aí esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Ele pregava, ele enfatizava, ele ensinava, porque ele foi despido da sua justiça própria e se rendeu à justiça que procede de Deus, em Cristo Jesus. A justiça de Deus é uma dádiva. É uma dádiva. Romanos 5,17. Romanos 5,17 vai enfatizar que a justiça de Deus é uma dádiva. Olha o que diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muito mais os que recebem em abundância a graça. Graça é dom imerecido, é dádiva, é o dom da justiça e retidão da vida por meio de um só, Jesus Cristo, né? Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma dádiva que nos é ofertada mediante a fé. Romanos 3:22. Romanos 3:22. Olha aí, quem pode fazer a leitura? Romanos 3:22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amém. Então você vê, todo aquele que crê é justificado de tudo quanto não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Paulo ele fala isso, ele enfatiza isso no seu sermão, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, quando ele está pregando em Antioquia. E quando ele fala isso, eu fico imaginando o olho arregalado dos fariseus que estavam investidos de justiça própria na lei. E Paulo me vai lá numa sinagoga e fala isso, porque pela fé somos justificados de tudo aquilo que não poderíamos ser justificados pela lei de Moisés. Pelo simples deter a lei, é isso que ele está querendo dizer. Pelo simples ser detentor da Escritura. Pelo simples fato de ser leitor da Bíblia. Ninguém é justificado por causa disso. Jesus, ele condena os fariseus por causa disso. Vocês cuidam ter a vida eterna nas Escrituras. Mas são elas que falam de mim. No entanto, vocês não vêm a mim para ter vida. Vocês já acham que pelo simples fato de Deus ter dado a vocês os oráculos divinos, as sagradas escrituras, vocês falam, estamos salvos. Tinha até, esse estudioso meu, ele vai dizer, que os rabinos tinham até epigramas, que eram o quê? Frases curtas, né, de profundo efeito, dizendo, o homem circuncidado, aquele que é circuncidado, não será condenado, pelo simples fato de ter circuncisão.
Aí é onde que João fala, nem pensa. Paulo não, é João, né? João fala assim, nem pensa em dizer no seu coração, nós somos filhos de Abraão. No sentido do quê? Receber a circuncisão. Eles estavam se gabando pelo simples fato de ter. É a mesma coisa nós hoje. Ah, mas eu sou batizado. Isso não quer dizer nada. Ah, mas eu sou presbiteriano. Quer dizer nada. Eu sou presbítero. Isso não quer dizer nada. Você vai para o inferno com presbítero e tudo, com confissão de fé de Westminster. Eu gosto de repetir isso, porque tem muito dito reformado aí que está matando almas aí por fora, batendo nas pessoas, agindo de uma forma totalmente demoníaca, pensando que está salvo, só para poder afrontar e machucar as pessoas. Você vai para o inferno com os 5 volumes das Institutas de Calvino. Não é isso que salva. Você vai para o inferno com a Bíblia na mão, porque não é isso que salva, mas a justificação pela fé. Porque na fé, o justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé em Deus, fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe das trevas para as luzes. E que nos mostra que nós não temos nenhum valor em nós mesmos, senão aquele que é decorrente da fé na obra do Filho de Deus. E que nós podemos ter ou desfrutar, né? Mais uma vez, deixa eu voltar aqui, que nos é ofertada mediante a fé, 3:22 nós lemos, e que nós podemos ter ou desfrutar. Ele nos cita aqui Filipenses 3:9. Quem pode fazer a leitura? Filipenses. Amém. Então você vê? É aí, irmão, que está a nossa alegria, é aí que está a nossa esperança, é aí que está o nosso consolo, é aí que está tudo. E ser achado nele, em Cristo, sem justiça própria. Sem justiça própria. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, nu, despido, Senhor, de pretensões, de méritos que qualquer coisa possam querer brotar no meu coração, porque nós somos tentados. Somos tentados, constantemente, irmão, somos tentados. E nós temos que reconhecer isso no nosso coração e confessar diante de Deus, recebe perdão, lembra? Todo aquele que confessa e deixa, recebe perdão, recebe graça, porque o Senhor é quem intercede por nós. É o Senhor quem é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele quem sonda os nossos corações. Então todos nós seremos achados deles e somos achados dele, né, com muita coisa no coração, mas que nós possamos, irmãos, nos colocarmos na presença do Senhor com esse pensamento: Senhor, que eu quero ser achado diante do Senhor sem nenhuma justiça própria, senão aquela que procede, que vem do céu, que é a fé pela fé, na obra do meu Salvador, do meu Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Charles Granfield, que é um outro estudioso, que opta por essa interpretação, parafraseia o versículo, ele coloca aqui, parafraseia o versículo 1:17 de Romanos ainda. Romanos, capítulo 1, verso 17. Ele vai fazer uma paráfrase. Ele parafraseia o verso 17, né, do capítulo 1 da seguinte maneira: pois nele, isto é, no Evangelho, como vem sendo pregado, uma condição de justo, que é dádiva de Deus, é revelada e, portanto, oferecida aos homens. Um status que se recebe completamente pela fé. Esse é um status que nós recebemos de justo pela fé em Cristo. Então nós passamos a ser justo quando nós, pela fé, cremos na obra da justiça de Deus em Cristo. Então nós passamos de ímpios para sermos justos diante de Deus. Porque o Senhor, Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus não será confundido. A Escritura deixa isso claro. Porque todo aquele que se achar nele não será confundido. E tampouco será envergonhado. Porque quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Será altura, espada, perseguição, fome, nudez, potestades com relação às forças espirituais malignas? Nenhuma condenação há para aqueles que foram achados sem justiça própria, mas justificados pela justiça de Deus. Mais adiante, em 2 Coríntios,
5:21, Paulo escreve que em Cristo nós de fato fomos feitos justiça de Deus. Em Romanos 4, ele diz que a justiça não foi creditada, ou seja, computada ou imputada, assim como foi a Abraão, nos versos 3 e 24 do capítulo 4, do capítulo 4. E em 1 Coríntios 1:30, é o próprio Cristo que se tornou justiça para nós. Então eu fiz a primeira leitura, mas vamos retornar para a gente poder ver isso de fato nas Escrituras e entendermos toda a Escritura. Que você, fazendo isso, nós estamos aprendendo a ler a Bíblia. Você vê que a Bíblia, toda a doutrina bíblica, ela se encambeia, ela está impregnada em toda a Escritura. É por isso que algumas pessoas, às vezes eu já conversei com alguns irmãos que falam assim, mas o irmão fica fazendo malabarismo, né? O irmão sai daqui, vai para lá e fala, meu irmão, eu estou fazendo hermenêutica bíblica. Eu estou apenas confirmando a Escritura com a Escritura, de que ela fala a mesma coisa. Eu não estou fazendo malabarismo, percebe? Eu estou pegando e mostrando como essa doutrina, ela não está fechadinha só aqui nesse versículo, aqui nesse capítulo. Não, toda a Escritura fala dela. Tem muitos irmãos que não entendem isso ainda. E aí é onde que é o perigo. Você faz teologia em cima de um versículo só, fora de contexto, e aí a sua vida vira uma bagunça. Você começa a mudar o propósito da Escritura no que ela se coloca a aplicar. Porque a Bíblia, ela tem que ser lida de que maneira? Você lê a Bíblia entendendo o contexto histórico da época, o sentido que o autor que escreveu queria passar para aquelas pessoas. É desse jeitinho que você lê. E depois você traz aquilo doutrinário para nossas vidas. Mudou as épocas, mudou os tempos, mudaram-se os costumes, mas o ser humano, ele continua em essência o mesmo, ou seja, carente da graça de Deus, nos mesmos pecados. Os pecados cometidos antes de Cristo são os mesmos cometidos hoje em 2026. Então você vê que o homem precisa dessa doutrina. E a doutrina que nos coloca remidos, lavados diante de Cristo é a doutrina da fé. É pela fé que nós recebemos a justiça de Deus. E somos justificados, e somos feitos justos, né? Então, mais adiante, em 2 Coríntios 5:21. Vamos fazer a leitura? 2 Coríntios 5, verso 21. Quem encontrar pode fazer a leitura. Justiça de Deus. Então nós somos justiça de Deus em que sentido? De que o justo, o santo, aquele que não houve pecado, nunca houve dolo, engano na sua boca, no seu coração, o santo, o reto, o Cordeiro de Deus, foi feito maldito. Porque maldito éramos nós. Nós vivíamos blasfemando contra o Senhor, vivíamos em afronta ao Senhor, em confronto a Deus. E o Senhor, apesar disso, nos amou e nos justificou. E como Ele fez isso? Quando nós ainda éramos ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Isso é lindo demais. Em Romanos 4, ele diz que a justiça nos foi creditada, a gente vai entender, computada ou imputada, assim como foi a Abraão. Vamos lá para o capítulo 3, ou melhor, para o capítulo 4, versos 3 e depois para o verso 24. Romanos. Olha, eu estou em Coríntios aqui ainda, já ia. Cadê? Romanos, capítulo 4, verso 3. Verso 3 diz assim: olha, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado. Imputado, ele vai trazer aqui outra palavra sinônima, que é computada, né? Computada ou imputada, ou seja, foi depositada, né? Aí a Escritura diz, pois Paulo diz, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus colocou isso na conta. Por você crer em mim, isso vai ser feito justiça devido à sua fé. Ou seja, Deus justifica Abraão pela fé que ele teve em Deus. Verso 24. Verso 24 de Romanos 4 diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus
a Jesus, nosso Senhor. Você vê? Então, quando nós cremos, assim como Abraão, é por isso que Abraão, ele é tido como o pai de todos aqueles que creem. Porque nós andamos nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, segundo a fé. Não é nosso pai Abraão, segundo a carne, como os judeus se gloriavam, né? Não, nós somos filhos de Abraão também, né? Nós também é filho de Abraão. Aí o Senhor Jesus Cristo confronta, aí eles falam assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês também creriam em mim. Mas no entanto, vocês estão vindo a mim para querer me matar. Aí eles falam, né? Eles estão ali confrontando com Jesus, porque eles não entenderam a própria escritura, no idioma deles, os profetas deles, eles não entenderam. Por quê? Cheio de justiça própria. Cheio de justiça própria. Por isso que nós temos de ir à escritura com humildade, com temor, orando, Senhor, me ilumina o entendimento, para que eu entenda a sua palavra, para que eu não venha cair nesse mesmo pecado que os fariseus caíram. E esses homens eram o quê? Mestres da lei. Esses camaradas eram teólogos com discernimento, com pedigree, né? Você pode ver que Augusto, Nicodemos, né? Eu estou a falar Nicodemos, eu já venho lembrar Augusto na cabeça, reverendo Augusto. Nicodemos, ele foi de noite, né, ter com o Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha medo. Ele tinha medo de ser visto ali, por causa dos outros rabinos, de ser visto com aquele que, para aqueles rabinos, era um herege. Mas Nicodemos, ele, ao ouvir Jesus Cristo, o Espírito Santo já estava ali que nem Paulo, era o aguilhão. Já estava ali, ó, esse é o Messias. Esse é o Messias. E, por ele sendo o mestre da lei, ele lê na Escritura, o Espírito já falava para ele, esse Messias virá, esse Messias já está entre nós. E aí ele fala, mestre, ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. E aí Jesus pega Nicodemos aqui, traz Nicodemos para perto, ensina o mestre da lei, e aquele homem é transformado pelo poder de Deus, né? Mas até o momento ele ainda estava meio apreensivo, foi no escuro, ele foi com medo, foi com vergonha ali, falou, não, eu não posso ir na frente de todo mundo, porque senão vão me expulsar das sinagogas. E aí Paulo vai dizer, né, todo aquele que tem a pretensão de viver piamente, vocês serão expulsos das sinagogas, serão perseguidos, porque todo aquele que quer viver piamente padecerá perseguição. Deixa eu achar aqui, irmãos, que eu tenho essa... Eu levanto o olho do texto, aí eu já perco aqui a referência. 3:24. Sim, então lemos aqui, né, Romanos 3:24. Em 1 Coríntios 1:30, é o próprio Cristo que se tornou justiça. Vamos ler 1 Coríntios 1:30? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que diz assim, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ou seja, ele é tudo para nós, ele é tudo em nós. Lendo isso aqui que a gente entende que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele se despiu de toda a justiça. Lembra que ele fala lá em Efésios, quando ele fala assim, ó, quanto à lei, eu era fariseu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Ele começa a colocar o pedigree, né, que os grandes mestres, os rabinos ficavam colocando. Não, eu sou da tribo. Ele fala, mas tudo isso eu refutei por lixo, por causa da sublimidade de Cristo. Tudo isso não vale nada se não for em Cristo. Tudo isso e nada é a mesma coisa, é vácuo. E aí nós lendo esse trecho, ele fala, porque Cristo nos tornou o quê? Sabedoria, justiça, glória e honra, tudo provém dele e para ele. E aí nós podemos, quando nós entendemos isso e começarmos a vivermos isso, nós podemos dizer como Paulo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que o mundo mais quer é dizer eu faço, eu consigo, eu sou, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu estou lá, foi eu que fiz. Né? Tem alguns homens que chegam a ficar indignados. Poxa, eu salvei a sua vida e você fala graças a Deus? Graças a mim, né? Tamanha soberba, tamanha pretensão. Então, ao considerarmos, portanto, a justiça de Deus, a justiça que procede de Deus, podemos fazê-lo com um atributo divino. Nosso Deus é um Deus justo, uma ação divina, ele vem ao nosso socorro, ou uma aquisição divina, ele nos concede o status de justo. É uma aquisição que não foi nossa, foi o próprio Deus que nos conquistou isso, o status de justos. Se somos justos é por pura graça, por pura misericórdia de Deus. Os três conceitos são verdadeiros e são sustentados por vários estudiosos.
muitas vezes relacionados entre si. Eu, particularmente, nunca consegui entender por que se precisaria optar por um outro, ao invés de combiná-los. Até o professor Fitzmyer, ele cita muitos estudiosos, eu já falei a respeito disso, né? Isso é uma forma de demonstrar humildade. Como eu falei anteriormente, ele demorou muito para escrever esse livro, porque ele falou, poxa, já tem uma literatura vasta de romanos. Desde o primeiro século para que Paulo escreveu essa carta, quantos comentários de Romanos não foi escrito? Mas ele cita com humildade, concordando com esses irmãos porque ele também leu esses irmãos e foi edificado também pelo estudo desses irmãos. Então ele cita outros estudiosos como meio de humildade, e isso agrada o Senhor se agrada disso, né? Somente Jesus Cristo falava como quem tem autoridade, como a Escritura diz, né? Por que o texto diz isso aí? Ele fala como quem tem autoridade. Porque os rabinos da época faziam a mesma coisa. Olha, o rabino tal fala isso, o rabino tal fala isso, mas Jesus falava, eu vos digo, eu falo. O povo, é por isso que quando ele lê lá em Lucas, né? Ele lê o texto de Isaías 61, e ele senta o texto de Isaías, né? Ele lê e senta, todos ficaram admirados, porque nas sinagogas tinha uma cadeira dos rabinos e tinha uma cadeira que era chamada a cadeira de Moisés, aonde se assentaria ou Moisés ou o profeta, a quem Moisés falava, né? O Senhor levantará um outro profeta semelhante a mim, a ele ouçam. Falava de quem? Do Messias. Então Jesus, ao entrar na sinagoga, ele foi reconhecido como um rabino, porque ele foi chamado para ler o texto sagrado. E ao fazer a leitura do texto, ele disse assim, ó, tudo isso se cumpre em mim. E aí ele sentou. Escândalo! Você se imagina na cena? Você consegue se imaginar? Você percebe? Então aquilo ali foi um soco naqueles homens. Não, esse aí não é o filho de José e Maria? Esse aí não é o Galileu? Né? Como é que ele fala uma coisa dessa? Aí todo mundo já o alvoroço, vamos matar, é heresia, está falando que ele é Deus. Ele está falando que ele é Deus, e ele é Deus. Porque Jesus é o mestre em excelência, ele é a sabedoria, ele é a justiça, como nós lemos. E em Cristo, eu quero ser achado nele sem justiça nenhuma, porque ele é a justiça. Né? Então, até o professor Fitzmyer, que ao invés de justiça de Deus, usa a estranha expressão, a integridade de Deus. Ele foi mais profundo, né? Porque integridade de Deus é o caráter de Deus, é algo que é intrínseco, né? Faz parte da natureza de Deus. Como o reverendo já ensinou aqui uma vez, nós estávamos tendo um estudo sobre teologia sistemática, e o reverendo falando a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus não são assim, cambiáveis, né? Cambiável é aquilo como esse microfone, eu posso colocar e tirar daqui. Não, faz parte da integridade de Deus, da sua pessoa, faz parte dele. Não tem essa de tirar e colocar. Ele é, né, justo. Dizendo que ela é uma descrição do ser íntegro do reto agir de Deus, né? Faz parte da parte íntegra e do reto agir de Deus. Vai mais além e admite que ela expressa também o status de retidão transmitido aos seres humanos pelo dom gracioso de Deus. Lembra que eu falei? Quando Deus fez o homem, e ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não se referia à questão de imagem, mas à questão volitiva, de vontade. Se nós pensamos, é porque Deus é quem pensa de verdade. É o Senhor quem pensa. Se a gente cria, é porque o Senhor cria e nos comunicou. É onde a gente aprende sobre os atributos comunicativos e incomunicativos de Deus. Quais são os atributos comunicativos? São todos esses que ele nos comunicou: justiça, humildade, amor, bondade, mansidão, humildade, longanimidade. São atributos de Deus, porque Deus é, mas Ele é de uma forma que a gente nem sabe. A gente tem o que a Escritura nos revela, mas o Senhor vai muito mais. O Senhor vai muito mais. Grandioso é o Senhor, mas Ele nos comunicou. Por isso que isso é um atributo de Deus que foi nos comunicado. Os incomunicáveis atributos de Deus são onisciência, onipotência. Esses atributos Ele não nos comunicou. Nós somos limitados, né? Limitados. Em outras palavras, é ao mesmo tempo uma qualidade, uma ação e uma dádiva. Parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação
justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo ou injusto, através da qual ele demonstra sua justiça e ao mesmo tempo nos confere justiça. Ele o fez através de Cristo, ele faz isso através de Cristo, o justo que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. E ele o faz pela fé, quando confiamos nele, chamando a ele, clamando a ele por misericórdia. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui, devido ao horário, 9h11, e aí, próxima sexta-feira, a gente vai dar continuidade no último ponto daquelas 3 divisões que ele fez, né? Nós vamos entender o que significa o de fé em fé, e depois, o último ponto, nós vamos entender a aplicação do texto de Abacuque na declaração de Paulo. E aí, hoje, nós aprendemos do verso 17 do capítulo 1, com respeito, um pouco a respeito da justiça de Deus, que vai ser mais aprofundada no decorrer do estudo da epístola. Mas só até aqui, o nosso irmão ele já trouxe um bom entendimento para a gente com relação ao que significa a justiça de Deus e como ela se dá e como as pessoas se tornam de fato justas diante de Deus, né? Então é uma dádiva, é uma grande e rica graça, é uma riqueza que o mundo não conhece. Ser justificado por Deus, ser achado nele sem justiça própria, é algo maravilhoso que somente Deus pode conceder ao homem. Se Deus não conceder ao homem, todos esperam se achegar a Deus por meio de justiça própria. É onde a gente vê tanta gente querendo se justificar. Lembra que eu já falei? O moralismo é uma forma de justiça própria. A nossa sociedade, a sociedade moderna, pós-moderna em que nós estamos, ela quer se justificar pela moralidade, pela sua justiça própria, mas elas receberão do Senhor a negação e a condenação. Então é necessário que nós oremos, né, para que as nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas, todas as pessoas ouçam o Evangelho e que Deus mova os corações deles para que eles venham a terem convicção de pecado pelo poder do Espírito Santo e possam se ver nus, imundos, sujos diante de Deus, e para que eles, crendo na obra de justiça de Deus na cruz do Calvário, eles recebam o dom da justiça de Deus, que é serem justificados pela fé em Cristo Jesus e fazerem parte do povo justo de Deus, que é falho, é verdade, a gente tropeça, a gente cai, a gente é falho, mas nós, irmãos, somos atacados por setas malignas quando isso acontece, e é Satanás querendo colocar em nós o quê? Justiça própria. Quando ele diz, lá, tá vendo? Tá lá na igreja agora, ele está querendo colocar em você uma justiça que você não tem. Eu não tenho. A justiça que eu tenho, que eu oro para ter e carregar, é a de Cristo, sendo achado nele, sem justiça própria. Mas é claro que isso não está dando margem para, vai lá e viva no oba-oba, vai lá e vive de qualquer maneira. Quem pensa assim não conheceu o Evangelho da graça de Deus. Paulo vai tratar disso lá no capítulo 3. Ele vai dizer assim, porque muitos estavam dizendo que, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou viver no pecado, vai demonstrar mais a justiça de Deus. Aí Paulo fala, aquele que pensa dessa maneira, é justo o juízo de Deus sobre a vida dele. A condenação, porque ele não conhece o Senhor da glória, e ele zomba, do Evangelho da graça de Deus. Como foi dito, a salvação é gratuita, mas custou o sangue do Cordeiro Santo. Ele se foi feito maldito para nos fazer justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Passa a palavra, presbítero Davi. Vamos louvar ao nosso Deus.